escrita lá na Assembleia de Westminster. Então, irmãos queridos, vamos lá. Caiu a internet? Já voltou? Tá. Irmãos, e o que eu faço agora? Continuo? Então vamos lá, irmãos, está dando para entender? Está difícil? Está complicado? Dilson, está olhando para mim meio desconfiado? Está difícil? Está tranquilo? Olha, hein? Então, a gente vai ver, a primeira pergunta do breve catecismo é essa, irmãos. Nós fomos criados para cultuar a Deus. Por isso, que quem não gosta de cultuar a Deus em terra, em vida, ele não vai ter prazer de estar na glória, porque lá nós vamos estar cantando, lá nós vamos estar exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Se você não tem alegria, prazer de estar louvando a Deus, o que você vai fazer no céu? Porque nós fomos criados para isso. Por isso que João está vendo aqui, né, os anjos, toda a criatura, os anciãos, a igreja do Senhor, adorando, e lá não vai ter denominações, Assembleia, Batista, Metodista, não, a igreja do Senhor vai estar lá, porque nós fomos criados para isso, nós fomos criados para cultuar a Deus, nós fomos feitos para glorificar a Deus eternamente. Então, culto somente a Deus, culto não a homens, culto não. E infelizmente hoje nós temos criado muitos ídolos, e talvez não seja prestar culto, mas você adora mais o dinheiro, adora mais o seu carro, adora mais o seu filho, a sua filha, do que próprio Deus. Você não tem prazer de estar aqui, você não tem alegria de estar aqui, e quem não tem alegria, você, de servir a Deus, de cultuar a Deus, precisa rever a sua conversão. Se você é um crente que está frio, que não gosta de estar na igreja, que acha que igreja é algo do passado, que você pode servir a Deus sem igreja, meu irmão, você precisa rever a sua conversão, ok? Podemos continuar? Ok, irmãos? O pessoal de casa está vendo aí? Caiu mesmo? Teve que botar outro link? Como é que foi? Voltou? Então, irmãos, dão um joinha aí, porque a internet aqui parece que caiu. Voltou agora. Ok? Então dá um toque em nós aí. Vamos lá agora. Agora um assunto mais complexo. Ok, irmãos? Gente, a partir de agora a gente vai entrar em assuntos mais complexos, por isso que é importante você estar ligado aí, se liga aí, não perde nenhum segundo, principalmente você no celular, no computador, que qualquer coisa tira sua concentração, não permita isso, ok? Vamos ler então, o ponto 3, o terceiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, vamos lá? Na unidade da divindade, presta atenção, há 3 pessoas de uma mesma substância. Começou a complicar, ok? Né, Pablo? Então, vamos lá, vamos ler de novo, devagarzinho. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Entenderam? Vamos lá? Vamos tentar entender. Aí, agora nós vamos entrar então no assunto da Trindade, irmãos. Trindade é algo difícil. Essa palavra Trindade tem na Bíblia? Tem essa palavra na Bíblia? O que vocês acham? Tem essa palavra Trindade? Tem ou não tem? Tem não. A palavra Trindade não tem. Essa palavra, entendeu? Literal. Trindade não tem.
Mas, biblicamente, por isso que a gente precisa entender a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente precisa, ter esse momento de quinta-feira, de estudar a Bíblia, que parabéns para vocês que estão aqui, você em casa, que está conectado, porque isso mostra a vontade que vocês têm de conhecer a palavra de Deus. Então, Deus é único em essência e triplo em personalidade. Como assim, Diogo? Vamos lá. 3 verdades cruciais: Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, concordam? Cada pessoa é totalmente Deus. Está confuso? Há somente um Deus. Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Mas cada pessoa é totalmente Deus, mas há somente um Deus. Isso, vamos lá, vamos caminhar. O Deus revelado na Bíblia é trino: Pai como Deus, Jesus como Deus, Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo é Deus e uma pessoa. Ok? Vamos lá então, vamos ler a Bíblia, vamos lá para alguns textos bíblicos. O Deus revelado na Bíblia é trino: Deus Pai. Quem pode abrir a palavra de Deus aí para mim aí? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quem pode ler para mim? Quem achou aí? Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 6, a nossa irmã Fernanda leu para a gente, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, ok? Então esse é o Deus Pai. Então vamos lá, para o Deus Filho. Deus também é o Filho. Então, um vai abrir aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e outro vai abrir aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Então, um vai abrir em João, Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículos 14. Quem pode ler para mim aí? Que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a tua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus Filho, Jesus, ele era humano ou ele era Deus? O Léo diz pra gente que ele era os dois. Então ele era 50% homem, 50% Deus? Mas ele então era 50% Deus, 50% homem? Então ele foi 100% Deus, 100% homem? Ih, rapaz, agora complicou. Como assim, Fernanda? 100% homem, 100% Deus? Sim, tá certo. Você vai ver em alguns momentos no ministério de Jesus que ele curava. Quem cura? Deus. Só ele tem poder para curar, certo? Quem que vai dizer assim? A sua fé te salvou. Quem é o único que pode dizer ali que ele está salvo? Quem é o único que poderia na cruz, para o ladrão, falar o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Quem? Mas Deus sente fome? Deus chora? Jesus chorou? Mas
Jesus orava a Deus lá no Getsemane. Isso. Como entender isso? Em momentos da sua vida, às vezes agia como Deus, às vezes agia como homem. Como entender isso? É um mistério. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O que quer dizer verbo, gente? Vocês sabem? Palavra de criação. Moleque bom, hein? Palavra de criação, logos, no grego, né? A palavra sendo cumprida, né? Os profetas apontaram para Jesus, vai vir a promessa, o Deus se faz carne e habita entre nós. Então, sim, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Às vezes, né, em momentos, quando ele orava a Deus, lá no Getsemane, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, ou seja, passe de mim esse sofrimento. Ali ele estava como homem, ele estava carregando sobre ele todos os pecados da humanidade. Ele estava se preparando. Estudo que disse que ele, por sentir tanto esse sofrimento antecipado, desencadeou um negócio nele que saía sangue pelos poros. Sim. Isso é uma condição que poucas pessoas no mundo têm. Exatamente. Então você vai ver o momento que ele ali está como um homem, alguém. Por quê? Quem poderia representar a humanidade? Apenas um homem. Por isso ele é considerado o segundo Adão. Adão foi o nosso primeiro representante, ok? O homem que caiu, veio o pecado. Agora, Jesus, como João Batista vai dizer, olha, segue ele lá, porque ele é o Cordeiro de Deus. Porque no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos por quê? Por animais, que deviam ser puros, não poderia ter nenhum defeito. Quem era santo, 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 puro, puro, puro? Quem veio e não pecou? Jesus, mas ele veio como homem, representando a humanidade. Por isso que ele morre na cruz e diz, tetelestai, está pago, está cumprida a missão. Por isso que agora a gente fala com Deus através de Jesus. Em nome de Jesus, amém, porque Jesus é o nosso representante legal diante de Deus, é Ele quem nos justifica. Ele agora diz o seguinte, Pablo é justo por causa da obra de Cristo. Irmão, Paulo é justo por causa da obra de Cristo. Então, você vê que Jesus é o próprio Deus, mas Ele, de forma humana, vem representar a humanidade para nos reconectar com o Criador. Está difícil? Está tranquilo, irmãos? Então vamos lá, quem pode ler aí Colossenses capítulo 1, versículo 15? Repete para mim, por gentileza. Eu não consigo mais ler os comentários, tá? Olha o que Paulo vai dizer, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênio de toda criação. Vamos lá. Deus é o Espírito Santo. João, Evangelho de João. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 26. Vamos lá. Darei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede. Esse dará testemunho de mim. Isso aí. Eu compartilhei lá de novo no grupo, porque parece que o link, foi gerado outro link, né? Ok. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Então,
Versículo 26 de João 15, Pablo leu: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, se dará testemunho de mim. Então, a gente vai ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As três pessoas da Trindade são de uma mesma substância, poder e eternidade. Dúvidas? Vamos lá, o que o breve catecismo, por isso que é importante você ter a confissão de fé. E olha as perguntas aqui, a pergunta, né, da divindade aqui, pergunta número 9, perdão, não é o breve catecismo, o catecismo maior. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são um só, Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, igual em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Aí você tem aí uma série de versículos bíblicos, né? Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai, o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. De onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente ao Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes. Aí tem uma série de versículos, atributos, obras, né, culto, que só a Deus pertence. Então você vai ver que é um documento completo, gente. Muitos não conhecem esses tesouros, por isso que eu estou fazendo questão de trazer para a igreja a gente estudar, né, esse material que é tão importante, tão importante. Se você é crente, irmão, você tem que ter doutrina, você tem que ter base, porque quando você conhece o Deus que você serve, você vai entender o significado da vida, né? Nós não estamos trazendo aqui teologia rasa, não, é teologia profunda, né? Importantes para nós. Olha só, vamos lá entender então que a Trindade, pensa aí num triângulo. Quando você vê um triângulo, você vê o quê? 3 lados, mas é um triângulo, correto? Exato, então vamos lá, olha só. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, mas eles são Deus. É difícil entender, sim. Só que a gente tem que entender que são pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que agem de formas diferentes, ok? Mas eles é um Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo, ok? Pode perguntar. No café... Nós temos um corpo físico, um espírito e uma alma. Não. Não. Existe uma teologia, né, que fala... Oi? Isso, dicotômico, tricotômico, né? Então, alguns vão falar que alma e espírito é uma coisa só, né? Corpo, alma e espírito, né? Você tem um corpo, você tem, né, o espírito. Então, e existe essa outra linha da teologia que fala que é corpo, alma e espírito, né? Então, a teologia reformada, ela é inclinada para o dicotômico, né? Que corpo e espírito, né? Então, assim, então por isso que a gente não tem como fazer essa ligação, né? Não sei se a irmã queria talvez fazer essa ligação com a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É isso, mais ou menos? Entendeu? Então, vamos lá. O que é o Espírito Santo? Vamos lá, agora, talvez eu vou te responder aqui agora, Fernando. Olha só, porque a gente acha que o Espírito Santo, né, é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, ok? Não é uma força impessoal, como a gravidade, né? Parece que a gente fala do Espírito Santo, está pensando numa fumaça, alguma coisa assim, né? Alguma coisa meio... Não, é uma pessoa. O que é mostrado pelo fato que ele fala, ok? Raciocina, aí temos o texto bíblico, pensa.
e compreende, deseja, sente e oferece comunhão pessoal. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus Pai, como Deus Filho. Só que tem a função diferente. Quem convence hoje o pecador? Quem que age, irmãos queridos? Por exemplo, em Atos capítulo 2, onde a igreja está reunida em oração, a igreja recebe o Pentecoste, né? Que é o revestimento do Espírito Santo, dando poder para a igreja, para ela ir pregar o Evangelho, né? Como acabamos de ler aqui, né? Vai vir o Consolador, dar o testemunho do Deus. Então o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo é uma pessoa que raciocina, que pensa, que deseja, que sente, que oferece, mas é uma pessoa que está agindo através da igreja, através do poder de Deus. Mas é o Deus, é o próprio Deus agindo. Ok, irmãos? Está confuso? Vanderlei? Está tranquilo? Então, vamos ver lá então a harmonia da Trindade. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha que interessante que na criação do homem, ele vai dizer o seguinte: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha a harmonia da Trindade. Jesus estava na criação? Estava ou não estava? O Espírito Santo estava na criação? Que pairava. Então veja a Trindade aí. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, o Deus que é trino, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então veja, façamos o homem a nossa imagem, no plural, né? Vamos lá, Marcos capítulo 1, esse texto aqui é muito interessante, que você vai ver as três pessoas da Trindade trabalhando. Ok, vamos lá, vamos ler. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Ok? Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus, dizendo o quê? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você vai ver ali Jesus, ok? Você vai ver o Espírito Santo, simbolizando ali como pomba, ou seja, ali Jesus começa o seu ministério. Até então, Jesus não tinha iniciado o seu ministério com milagres, prodígios. Não, João Batista está ali batizando, Jesus vem, o Espírito Santo representando o seguinte, o poder agora que ele tem de agir. Quando era criança, ele transformava barro em pomba. Não. Não, mas já... Não, ele começa o ministério aos 30 anos. Disseram que ele fazia isso, transformava o barro que ele brincava em Não. Não. Tem isso não. Se tivesse, me mostra, que eu quero saber. Mas você vai ver o pai falando o seguinte: esse é o meu filho amado. Então você está vendo? As três pessoas da Santíssima Trindade agindo em um momento só. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Interessante, né? Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa? Dilson. Olha a hora, hein, Dilson. Vamos lá. Aí o texto que a gente leu, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Nós vemos aí a Trindade agindo. Perguntas, irmãos? Milhões, né? Um de cada vez, calma, gente. O pessoal falou que realmente caiu aí e perdeu, mas não tem problema não. Vai lá em nosso canal e volta aí. Tivemos uma queda aqui na internet, mas retornamos. Ok? Se você perdeu alguma coisa, foi muito bom, né?
A gente aprendeu aqui. Fala aí, irmã. Aí eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, que explicou de uma forma assim, que eu achei muito bacana e para mim, né, foi assim, tirou toda a minha dificuldade. Esse livro, ele compara a Trindade com o Sol, né? Que o Sol, né? O homem ele foi à Lua, mas ele não tem como chegar ao Sol, né? Porque o Sol ele é uma bola de fogo, né? Então, assim, que Deus seria o Sol, né? Ele tem muito poder, então nós não temos acesso a ele, né? Nós não temos como chegar ao Sol. Que o Espírito Santo seria a luz do Sol, não, que o Filho seria, não, estou me confundindo, Deus seria o Sol, sim, que o Filho seria a luz do Sol, e que o Espírito Santo seria o calor do Sol, a que nós temos acesso aqui na Terra, que nos aquece, que nos consola. Irmã, a pessoa está vendo em casa, né? Está falando sobre o livro Bom Dia Espírito Santo, de Benny né? Benny. Então, existem algumas restrições. Eu não li esse livro, não posso falar, né? Mas existem algumas restrições nesse livro, sobre algumas heresias, ok? Então, assim, alguns amigos meus já leram essa Bíblia, a Bíblia no livro. É um livro que a gente faz, assim, a gente pensar sobre a questão do Espírito Santo, mas que a gente tem que ler com algumas ressalvas, né, com óculos, né, com uma peneira, né? Uma didática, sim. Sim. Para poder estar explicando essa diferença do acesso. Sim. Que a gente tem um e não tem no outro. Eu achei bem... Eu não li o livro, então eu não posso afirmar, né, se realmente assim tem algo que pode talvez distorcer um pouquinho a questão da Trindade, mas eu já ouvi de alguns amigos meus alguns pontos conflitantes ali do livro, né? Então assim, mas eu acho o seguinte, irmã Fernanda, eu acho que a gente deve ler tudo, né? Para a gente entender. No seminário a gente fazia isso, lá na biblioteca do seminário existiam, né, teólogos liberais, tinha livro lá, você precisa ler, né, nós também precisamos ler, e fazer, né, como um homem sábio de Deus faz, ele ouve tudo, retém o que é bom, ele lê tudo, retém o que é bom, né? Se ele trouxe para você alguma claridade sobre essa questão, ok, só que a gente deve ler qualquer tipo de livro, literatura, seja ele de pastores renomados ou não, na ótica da Bíblia Sagrada, né? Ela é a nossa regra de fé e prática. Então, o Spurgeon vai dizer, né, visita vários livros, mas não fuja da Bíblia. Então, a gente tem que, isso vale para várias situações da nossa vida, né? Vai ouvir um pregador, né, de uma outra denominação, talvez você vai ouvir coisas boas ali, vai reter o que é bom, né? Essa parte aqui não, tá meio confusa e tal. Então, é bom, é saudável, né? Então, assim, sobre o livro em si, eu não tenho como comentar ou fazer algum tipo de crítica. Você já leu, Vanderlei, esse livro? Já leu? E aí? Como explicar essa parte do Bom Dia Espírito Santo de uma forma bem ampla, mas biblicamente falando, ele foge à regra. Mas para quem não entende, como dá o exemplo da irmã Fernanda que estava falando, sim, que não entende, ele começa a clarear a mente da pessoa, mas não leva para o que você está explicando, da forma. Ele não explica com uma forma, como a Bíblia explica. Sim. Você está explicando com os olhos bíblicos, né, da Bíblia, né? Ele dá uma alusão bem bacana, mas, como você falou, ele tem algumas coisas que a gente tem que cortar, porque é mais carnal do que espiritual. Sobre o autor do livro, tem alguns problemas teológicos, tá? Né? Tá bom? Quanto à doutrina calvinista, né? Vamos dizer assim, reformada. Tá bom, meu irmão? Mas vamos bater um papo sobre isso, tá? Isso é bom. Conversar sobre livro é comigo mesmo.
Então vamos lá, gente. Terminando aí que o Vitor já está ali apontando para o horário, brincadeira, ele não está fazendo isso não, gente. Mas já são 15 minutos para as 9 horas, né? Mas eu acho que está um tempo bacana, gente. A gente não vai ter como terminar os nossos estudos bíblicos 8h30. Então já vai se acostumando aí que a gente vai estar terminando aí, beirando às 9 horas da noite, às 21 horas, porque as pessoas aqui têm a liberdade de fazer perguntas, né? Tem um pessoal também, né, que comentam aqui, inclusive, ó, o nosso irmão Salvador disse assim: poxa, perdi um bom tempo quando caiu, mas pode ver lá, volta aí um pouquinho, o irmão Salvador. Aí o Salvador coloca: a Bíblia, as palavras de Deus aos homens, as confissões são as palavras dos homens a Deus. Ele coloca: o Pai elege, o Filho efetua a redenção, o Espírito Santo aplica a redenção, o trabalho redentivo da Trindade. Muito bem, é isso mesmo, né? O Pai elege, o Filho efetua a redenção, o Filho vem para nos reconectar com o Pai, e o Espírito Santo aplica em nós, né, a regeneração, aplica em nós o efetuar do Senhor em nossas vidas. Obrigado por acrescentar, irmão Salvador. Então vamos lá, para você tirar uma foto agora, eu não vou perguntar para vocês, tá bom, essas perguntinhas aqui, mas você em casa tira um print aí, tira a foto e faça essas perguntas para você essa semana, ok? Quais são algumas qualidades de Deus? Que nós falamos aqui que existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então vai lá, pensa aí em algumas qualidades de Deus. Pergunta 2: o Deus da Bíblia depende de alguém? Por quê? Aí é com você, tá bom? O Deus da Bíblia depende de quê? De alguém? E por quê? Então você tem algumas perguntas aí daquilo que a gente estudou. Que atitudes temos o dever de assumir diante de Deus? Diante desse Deus que nós conhecemos, desse Deus que é infinito, esse Deus que é trino, que é perfeito em tudo que faz, né? Que atitude temos o dever de assumir diante de Deus? Uma pergunta pessoal. Como a Trindade é composta? Isso tá fácil, né? Muito fácil. Qual a semelhança entre as 3 pessoas da Trindade? Então, você em casa, coloque aí no papel essas perguntas, responda, né? Isso é bom, irmãos. Então, a partir aí, toda quinta-feira a gente vai fazer algumas perguntas para que você possa refletir sobre aquilo que nós estamos estudando, sobre aquilo que nós estamos refletindo. Então aí, ó, qual a semelhança entre as 3 pessoas da Trindade? Irmãos, então por hoje nós estamos terminando, ok? Na semana que vem nós vamos entrar num capítulo bem complexo. Nós vamos falar sobre, irmão Vanderlei, dos eternos decretos de Deus. Meu amigo, dos eternos decretos de Deus. Só para vocês terem uma palhinha aí, ó, nós vamos falar, olha só, o ponto 1 da confissão. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre, inalteravelmente, tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Nós vamos falar sobre predestinação. Olha só o ponto 2. Ainda que Deus sabe tudo quanto ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por haver previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Então nós vamos falar sobre o decreto de Deus, sobre predestinação, sobre vida eterna. Então vamos pensar, Deus predestinou homens para o céu, e predestinou homens para ir para o inferno. Então, te aguardo na semana que vem com esse tema importantíssimo para a gente entender aí, né? Teologia, a gente entender. O que é teologia, gente? O que significa teologia?
Tel, Deus, logia, estudo, né? Então, estamos estudando teologia aqui, um pequeno seminário aqui, e tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, irmãos. Você que é cristão, tem que ter doutrina, tem que ter base, tem que ter conteúdo, né? Tem que saber esse Deus que você serve, amém? Então tá bom, vamos terminar. Quero te convidar a ficar de pé e vamos finalizar. Quero agradecer a todos que estão conectados com a gente, né? Temos aí irmão Salvador, Nelina está com a gente, Maria, Leonardo, temos aqui várias pessoas conectadas com a gente. Que Deus assim abençoe a vida de cada um, e vamos louvar com mais uma canção, né? Eu não sei se eu vou conseguir cantar esta música, mas os irmãos se conhecem, me ajuda aí, tá bom? O Léo vai colocar pra gente aí a letra, e eu tô hoje aqui sozinho, mas vamos tentar. Essa música é uma música contemporânea, né? Uma música aí, mas que fala um pouquinho sobre esse Deus, né? Que apesar de a gente não conhecer em sua plenitude, nós o servimos porque Ele se revelou a nós através de Jesus, através da Trindade, através da Palavra de Deus. Como é que começa mesmo? Não, vamos lá. Como é que começa aí? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém duvidar, eu sei que há
Graças a Deus, que esse Deus, que mesmo que a gente não possa entender em sua plenitude, porque os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos e a gente somos seres limitados, finitos, né? Nós somos seres que fomos afetados pelo pecado, mas o Deus de amor, mesmo sendo tão poderoso, se revela através da criação e nos dá, queridos irmãos, a alegria de sermos a imagem e semelhança dele, onde fomos criados para adorá-lo. A palavra de Deus diz que aquilo que é oculto para nós hoje será revelado para nós naquele lugar. Nós estaremos vivendo todos os dias com esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que nos deu a vida e vida em abundância. Então fale com Deus nesse momento, querido irmão, antes do nosso término, que você faça uma oração silenciosa nesse momento. Nós teremos aqui apenas 1 minuto de oração silenciosa, onde nós vamos elevar os nossos pensamentos a esse Deus. Pense nesse Deus tão grande, e você não ser tão pequeno, mas Ele prometeu ouvir a tua voz, Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Então, querido irmão, que privilégio nós temos de poder, numa quinta-feira como essa, a gente poder entender mais esse poderoso Deus, que sendo tão bom, é capaz de dar o seu único filho para morrer na cruz por nós. E assim, fazendo a gente se reconectar com Ele, para que nós tenhamos um lugar, onde a palavra de Deus diz que é um novo céu, nova terra, onde não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem morte. Esse Deus, Ele está presente, Ele está aqui, Ele pode ouvir o teu clamor, a sua súplica nesse momento. Se você crer nesse Deus, se você tem fé que esse Deus existe, meu irmão, saiba que se você em vida tem essa fé, a sua vida não está ao léu, mas sua vida tem um propósito, e você foi criado para esse propósito, de adorá-lo, cultuá-lo, render toda a sua vida a esse Deus que é poderoso, infinito, imutável, santo, onipresente, onipotente. Esse é o Deus que nós cremos. Pai, nós estamos aqui, Deus, com os nossos pensamentos voltados ao Senhor. E cada ser que aqui está e aqueles que estão em casa, eles estão com a mente voltadas para o Senhor. Cada um com as suas lutas, com os seus problemas, mas cada um sabe, ó Deus, que existe um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que salva. Ó Deus, que nós possamos todos os dias nos voltarmos, ó Pai, para esse momento de oração, onde nós tenhamos, ó Deus, momentos de comunhão com o Senhor, comunhão com a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ó Pai. Nos dê vontade, ó Deus, a cada dia de nos render ao Senhor. Nos dê vontade a cada dia de ter comunhão com o Senhor. Ó Deus, a correria do dia a dia tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Os afazeres. Ó Deus, e essa é uma estratégia muitas das vezes usada pelo inimigo para que nós não tenhamos momentos, ó Pai, como esse de reflexão de quem é Deus e quem somos. Deus, em nome de Jesus, jogue por terra aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor. Um Deus tão santo, tão justo, tão poderoso.
Ó Deus, nos escolheu antes da fundação do mundo, mesmo sendo podres, ó Pai, pecadores, miseráveis. Ó Deus, que a gente possa reconhecer, ó Deus, o quão pequenos somos e como dependemos do Senhor. Que todos os dias nós possamos, ó Deus, ver quem somos e remover de nós todo orgulho e nos render ao Deus Criador. Ó Deus, nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso. Mais uma vez, nós queremos aqui agradecer ao Senhor por ter ido lá naquele hospital e ter trazido, ó Deus, a Laurinha de volta para casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouviu a nossa súplica e nos respondeu de acordo com a sua vontade. Obrigado, Deus, não temos palavras para agradecer. Em nome do Senhor Jesus que nós fazemos essa oração. Amém, amém e amém, queridos. Ide em paz, irmãos. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos também que estão em casa. Lembrando que domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e nosso culto de louvor e adoração. Nós estamos trabalhando um tema no domingo à noite que é quando a alegria não vem pela manhã. E no domingo pela manhã nós vamos tratar um tema também bem complexo, né? Um tema que traz para a gente reflexões importantes. Vamos falar sobre ideologia de gênero. Então não perca, ok? Nossos irmãos o Vitor colocou para você aí. Então o nosso irmão Fábio estará trazendo aí essa importante lição falando sobre ideologia de gênero. E à noite nós temos o nosso culto com o tema Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã. Lembrando, para você participar presencialmente é necessário fazer a inscrição. Os links estão disponíveis no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp. Não deixe para a última hora. Temos vagas limitadas. Vamos transmitir também pelo canal do YouTube, mas se você deseja, vai lá e faça a sua inscrição, tá bom? Deus abençoe e até domingo, se Deus assim permitir.